Pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu. Sinceramente, eu tinha um trabalho fixo durante o dia e continuo tendo até hoje, mas em função de uma necessidade de ganhar um pouco mais para complementar a minha renda, assumi um carro de aplicativo. Recebi aquele convite de um amigo que também trabalhava nisso e resolvi aceitar. Quer dizer, a ideia era fazer um bico, só que com a passagem do tempo, de bico isso teve muito pouco. Porque, na verdade, a certa altura, passou a ser até minha atividade quase principal. Era cansativo, até porque eu trabalhava bastante, mas no fim compensava, valia a pena. Até que um sábado, ao receber um chamado para mais uma corrida, me deparei com uma situação que me deixou meio atordoado. A chamada era de um ponto no bairro Água Verde, perto de onde eu estava, até porque eu tinha acabado de deixar um passageiro mais ou menos ali. Me encaminhei ao local e quando cheguei, a surpresa. Funcionava ali um barzinho de onde tinham me chamado. E assim que eu encostei, vi um casal se aproximando, casalzinho assim de mãos dadas. Eu levei um susto porque antes mesmo que ele chegasse, eu reconheci aquela mulher. E nem poderia ser diferente. Até porque eu a tinha namorado no passado. Fazia muito tempo, é verdade. Uns 8 ou 9 anos. Só que havíamos tido um relacionamento tão forte e tão intenso que eu acho que a reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 20 ou 30 anos. Eles foram se aproximando, os dois, repito, de mãos dadas, até que o cara colocou assim o rosto na altura da janela e perguntou se eu era do carro que eles tinham chamado. Olha, eu não consegui tirar os olhos daquela mulher. Porque era ela. Não havia dúvida. Tudo bem que o tempo tinha passado e que ela tinha mudado um pouco, mas não a ponto de eu de repente não reconhecê-la. Até porque não era uma pessoa comum. Tínhamos convivido com muita intensidade. Tínhamos tido muita intimidade. Olha, era o mesmo rostinho de anjo, o mesmo jeito de olhar, o mesmo cabelo. Sabe, parecia tudo igual. Ela não tinha mudado praticamente nada. Um detalhe aqui, outro ali, mas... Olha, eu acho que a princípio ela nem reparou que era eu. Eu a reconheci, mas... Não sei, eu acho que ela nem prestou atenção em mim. Até que eles entraram no carro e se acomodaram assim, no banco de trás. Eu então virei o rosto na direção deles para cumprimentá-los, perguntar se queriam alguma coisa, uma bala, um bombom, e foi nesse momento que ela me reconheceu. E eu percebi que ela me reconheceu pela expressão que ela fez. Sabe, quando a gente reencontra uma pessoa conhecida, mesmo que não a veja há muito tempo, como era o nosso caso, sei lá, 8, 9 anos, é normal a gente se cumprimentar, perguntar coisas, como está a vida do outro, só que nem ela, nem eu abrimos a boca para perguntar absolutamente nada. Ficamos em silêncio, tanto ela quanto eu. Depois daquela pergunta inicial, se eles queriam alguma coisa, eu simplesmente emudeci e ela também ficou quietinha, me olhando às vezes pelo espelho retrovisor, com aquela expressão de surpresa. Foi como a gente não se conhecesse, embora tenha ficado
aquele clima de estranhamento no ar. Repito, pelo retrovisor, de vez em quando eu olhava para ela, e ela, mesmo tentando fugir, de vez em quando dava assim uma olhadinha e os nossos olhos se encontravam. O cara ali do lado dela, puxando conversa comigo e conversando com ela também, parecia até que estava sob efeito de bebida, e devia estar mesmo. Só que ela continuou em silêncio, imóvel, com certeza tentando assimilar aquela novidade, aquela surpresa. A surpresa do nosso reencontro. Eu também tinha sentido o baque. Creio que até mais do que ela. Talvez por isso tenha ficado em silêncio. Olha, eu tinha sido muito apaixonado pela Lena. Mas quando eu digo muito, não é força de expressão, é muito mesmo. Eu tinha sido apaixonado demais por ela. Enquanto dirigia, um filme passou pela minha cabeça. Uma a uma eu via as cenas passando assim na tela da minha memória. Na época trabalhávamos na mesma empresa. E foi uma paixão arrebatadora, fulminante. Olha, eu cheguei a terminar o meu namoro com outra moça, na época, só para ficar com a Lena. Foi uma paixão, mas assim, intensa demais. Infelizmente, as coisas não terminaram bem entre nós e a gente acabou se afastando depois de uma briga muito feia. Tanto ela quanto eu, sabe, éramos muito jovens ainda e temperamentais. Sabe, pessoa geniosa? O fato é que, mesmo apaixonado, e na época até meio desconfiado de algumas coisas, eu achei melhor que era, sabe, me distanciar. A gente se afastar. E mesmo depois, ela me procurando, dizendo que me amava, eu fui orgulhoso e não a aceitei de volta. Olha, só eu sei como foi difícil bancar o durão e dizer não. Principalmente porque, repito, a gente trabalhava junto. Nos víamos toda hora. Mas realmente não voltamos. Até que ela saiu da empresa e aí perdemos completamente o contato. Lá se iam 8 ou 9 anos. Nesse meio tempo, minha vida tinha mudado muito. Conheci a Carolina, com quem me casei alguns anos depois, e agora ela estava inclusive esperando o nosso primeiro filho. Por isso, inclusive, apesar de ter um emprego fixo, com registro em carteira e tudo, eu tinha acrescentado às minhas atividades aquela função de motorista por aplicativo, para complementar a minha renda. E quis o destino que, por conta desse trabalho, a Lena se atravessasse no meu caminho outra vez. Sabe, eu fiquei ali me perguntando, quem seria aquele cara que estava com ela? Marido, dificilmente, porque, sabe, com alguma experiência da vida, a gente percebe quando o relacionamento não era marido. Não era. Será que era namorado? Ou será que era apenas algum desconhecido que ela conheceu naquele bar e... Quando chegamos ao destino, ela desceu rapidamente sem dizer uma palavra. Sabe, achei até estranho porque ela praticamente nem esperou que eu parasse o carro. Já foi abrindo a porta, parecia nervosa. O cara pagou a conta, desceu do carro também, e os dois entraram juntos pela porta de um prédio. Eu fiquei ainda ali parado com o carro, tentando me refazer daquele baque. Me perguntando em pensamento se ela tinha realmente me conhecido. Acho que sim. Pela expressão que fez, você percebe que a pessoa mudou de semblante. Fiquei ali pensando e, repito, tentando me recobrar do susto, porque foi um susto.
Foi uma emoção muito forte. Enquanto ela se distanciava e entrava por aquele prédio junto com o namorado, ou o marido, quem sabe, um ficante, um desconhecido. De qualquer maneira, saí dali e procurei tirar aquele assunto da cabeça. Só que uma coisa é querer. A imagem dela ficou no meu pensamento. E o pior é que ela continuava a mesma. Praticamente não tinha mudado nada. Linda, linda, linda. O tempo tinha passado e ela continuava praticamente igual. Por conta das minhas correrias, dos meus afazeres, acho até que foi mais fácil meio que tirar aquela história do pensamento. Mesmo assim, não completamente. Vez ou outra, eu me lembrava do seu rosto, daquela viagem, aquela corrida. Até que alguns dias depois, eu, trabalhando no escritório, durante o dia eu trabalhava no escritório de contabilidade, trabalho até hoje, de repente recebo uma mensagem no meu perfil. Quando o celular apitou, eu dei uma olhada assim, para ver quem era. E foi então que o coração começou a bater, porque era ela. Era a Lena quem mandava aquela mensagem. Era o rosto dela que estava ali diante de mim. Repito, meu coração disparou de um jeito. E bateu ainda mais forte quando abri a mensagem. Tudo bem, Kleber? Sabe que a minha ficha ainda não caiu? Respondi no ato, dizendo que também a tinha reconhecido e que a minha ficha, a exemplo da ficha dela, não tinha caído também. Até me justifiquei dizendo que, apesar de reconhecê-la, não tinha puxado conversa porque, enfim, ela estava acompanhada. Ela também pediu desculpas, falou que também não abriu a boca porque, enfim, tinha ficado tão surpresa que ficou sem palavras. Falou que desde aquela noite tinha me procurado na internet, nas redes sociais, mas que quase tinha desistido, até que me achou. Enfim, a gente ficou ali conversando através de mensagem, ela perguntando coisas da minha vida, eu retribuindo as perguntas, até que pelas tantas perguntei aquilo que eu estava com vontade de perguntar desde aquela noite: quem era o cara que a acompanhava naquela corrida? Ela respondeu que era só uma pessoa com quem ela andava saindo, mas que não era nada sério. Depois quis saber de mim, como estava a minha vida. Olha, não sei porquê. Quer dizer, no fundo eu sei. Mas eu omiti que era casado. Não contei. Muito menos que minha mulher estava esperando um filho. Ou seja, que eu seria pai. Quando ela perguntou se eu estava com alguém, não sei o que me deu na cabeça, mas eu sinceramente acho que nem raciocinei. Simplesmente falei que não, que estava sozinho. Foi um impulso que me deu. Menti na maior cara dura. E pelo meu perfil, ela também jamais iria descobrir que eu estava casado. Ou que ia ter um filho, porque já fazia tanto tempo que eu não postava nada. Enfim, pelas tantas, ela acabou sugerindo que a gente se encontrasse para conversar mais de perto. E mais uma vez, num impulso, eu acabei concordando. O fato é que aquele reencontro mexeu demais com a minha cabeça. Puxa vida, a gente tinha sido tão próximos um do outro. Repito, não apenas tínhamos namorado, éramos apaixonados. Talvez eu mais ainda do que ela.
E não tinha sido uma paixão à toa. Pelo menos não da minha parte. Tanto que sofri muito quando a gente se afastou um do outro. Foi tão duro para mim, mesmo ela tendo, sabe, ela tentando se reaproximar de mim e chegado até a pedir perdão, porque, para ser bem sincero, a culpa da nossa separação foi mais dela do que minha. Só que orgulhoso do jeito que eu sempre fui, mesmo ela tendo pedido para voltar, para a gente reatar, eu não a aceitei de volta. Mas só eu sei a que custo, porque como foi duro esquecer essa mulher. E aí, de repente, agora que a minha vida estava assentada, tranquila, que minha mulher estava esperando o nosso primeiro filho, eis que o destino, eis que o destino me coloca minha antiga paixão diante de mim outra vez. Sabe, eu sei que devia ter dito a ela, desde o começo, que estava casada. Que minha mulher, inclusive, estava grávida. Devia, mais do que isso, ter evitado aquele encontro. Só que, sabe, não sei, na hora, eu não consegui resistir à tentação. Quando vi, já estava indo ao seu encontro. Parecia até que tinha uma força, sabe, me empurrando na direção dessa mulher. Ela me passou o endereço da empresa onde trabalhava e eu fiquei de apanhá-la ali perto das 6:30 da tarde. Quando a vi parada naquela esquina, de novo meu coração disparou. E quando cheguei bem perto e senti aquele perfume gostoso no ar, quase esmoreci. Nem isso ela tinha mudado, nem o perfume. Eu já tinha sentido aquela noite dentro do carro, só que agora... E sentir aquele perfume, parece que me remeteu ao passado. E de um jeito que, se eu fechasse os olhos, seria capaz até de me sentir 8, 9 anos atrás. A impressão que dava é de que, embora ela estivesse igualzinha, sei lá, parecia igual, só que ao mesmo tempo parecia mais linda. A gente então se cumprimentou. E ela perguntou onde iríamos. Eu fiquei sem saber o que responder, porque fazia tanto tempo que eu não saía para lado nenhum. Pedi que ela desse uma sugestão. E foi então que ela sorriu. Olha, aqui perto tem um lugarzinho muito bacana, viu? Dito e feito. Dentro do carro, ela foi me conduzindo até que chegamos. E de saída, deu para notar que era realmente um bar muito bacana, bem sofisticado. Sabe, som ambiente, aquela música calminha, calminha, gostosa de ouvir, no volume certo. Desde o começo, deu para sentir que alguma coisa aconteceria. Olha, duvido, mas... duvido que aquela conversa não fosse descambar, pelo menos num beijo. Às vezes, a gente envereda por caminhos diferentes na vida. Tudo indica que, sabe, que o nosso caminho é naquela direção. De repente acontece uma coisa e muda tudo. E parece que não temos... como evitar, parece que é o destino mesmo. E eu digo isso porque eu sabia, mas olha, eu tinha convicção de onde aquela conversa me conduziria. E mesmo assim, mesmo sabendo, fui me deixando levar. Sabe, em nenhum momento pensei na Carolina.
tampouco no nosso filho que ela esperava. Repito, simplesmente fui me deixando levar. Até que pelas tantas, envolvidos naquela atmosfera que parecia mágica, começamos a falar do passado, da saudade que ela sentia e que eu sentia também, do tempo em que a gente namorava, até que o inevitável aconteceu. Começou com carinho, depois veio o beijo. Ela correspondeu ao meu beijo com tanta paixão. Repito, eu de olhos fechados, parecia que o tempo tinha voltado. Eu estava há 8, 9 anos atrás. Eu tinha entrado numa máquina do tempo e voltado. Desde o começo, desde que ela tinha entrado no carro, tudo indicava que aquilo iria acontecer. Por isso que eu disse que muitas vezes a gente percebe, a gente, sabe, tem muito claro na mente que um tipo de atitude vai descambar para outra e que dali a pouco vai acontecer. E mesmo assim, não conseguimos evitar. Porque eu podia ter evitado. Podia ter pensado na minha mulher, no nosso filho. Só que não. Fui me deixando conduzir. E quando me dei conta, estávamos fazendo amor como fazíamos 8 ou 9 anos atrás. Até aquele momento eu nunca tinha traído a minha esposa. E olha, não era por falta de oportunidade. Digo isso, não é para me engrandecer, mas, sabe, até naquele trabalho que eu fazia, às vezes acontecia de você perceber, sabe, que uma passageira dava um lado, enfim. Às vezes eu pegava passageira na balada, ou num barzinho, num restaurante. Olha, eu sempre me comportei, digamos assim, nunca dei bola. Quer dizer, não tratava a passageira com desdém, mas nunca caí assim na conversa de ninguém. Nem permiti nunca maiores intimidades, até por saber que tudo tem um desdobramento, e se a gente facilitar, tudo em respeito à minha esposa. Só que não sei, a Lena era diferente. Repito, eu tinha sido tão apaixonado por ela. E, de certo modo, tinha ficado alguma coisa assim mal resolvida no ar quando a gente se separou. Tudo bem que fui eu que não quis. Tudo bem que foi por causa do meu orgulho que eu não aceitei de volta, porque ela até voltou. Só que mesmo assim, me afastei. E só Deus sabe o quanto eu sofri. O fato é que, depois daquela primeira noite, continuamos mantendo contato. Mais do que isso, nos encontrando, indo para a cama, fazendo amor, como nos tempos em que éramos apaixonados. Sei que estava agindo errado com a minha mulher. Imagine, às vezes, não na primeira vez, porque na primeira vez eu fiquei tão cego e tão fora do ar que... Só que depois... Tinha vezes que eu pensava na minha esposa. Imagine, ela grávida, esperando o nosso primeiro filho. Pensando que eu estava no trabalho, dirigindo meu carro. Só que não. Eu estava na cama com outra mulher. E se ainda fosse uma mulher qualquer, só que não era. O pior é que a nossa situação continua a mesma até hoje. O pior é que a situação continua
exatamente igual até hoje. Por vezes penso que eu sou um canalha. Outras vezes eu tento me justificar em pensamento dizendo: meu Deus, quem nunca errou nessa vida? De repente isso passa. Olha, tem horas que eu chego a culpar o destino, porque quando que eu imaginaria que a gente iria se reencontrar? Mesmo depois daquele reencontro? Por que é que ela foi me procurar nas redes sociais, na internet, e entrar em contato de novo? Não precisava. Eu tinha sentido o baque, mas o pior é que ela até hoje ainda não sabe que eu sou casado. Que eu tenho mulher, que a Carolina está grávida, quase dando à luz. Tenho protelado abrir o jogo com ela, porque não sei como vai terminar essa história. Na verdade, eu tenho medo que ela se afaste de mim. Porque no fundo, a verdade é uma só: não quero perdê-la. Não por uma segunda vez. Embora eu saiba que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter de acontecer. Mesmo porque eu não vou conseguir ficar dividido o resto da minha vida, vivendo essa vida dupla. Talvez seja por isso